É um prazer estar aqui com vocês, com o Luiz, com a Mércia, amigos de longa data, pastora Célia, companheiras de Encontro Cepal, né? E graças a Deus por isso. Nós vamos compartilhar algo que Deus colocou no meu coração para essa noite. Eu tenho certeza que assim como Deus tem falado ao meu coração por meio deste texto especificamente, vai falar também ao seu coração, tá bom? Dá um sorriso bem bonito para quem está do seu lado e fala assim, olha, abre o seu coração e deixa a semente do Evangelho ser plantada na sua vida, amém? Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 43 a seguir. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 43 a seguir. Se achou, diga amém. Quem não achou, fala socorro. Achou, né? Então tá bom. Vamos fazer uma leitura rápida do texto e depois eu quero tirar algumas ideias, algumas orientações, alguma direção que o Espírito Santo colocou no meu coração para esta noite. Diz assim: no dia seguinte, Jesus resolveu ir para a região da Galileia. Antes de ir, foi procurar Felipe e disse, venha comigo. Felipe era de Betsaida, de onde eram também André e Pedro. Felipe foi procurar Natanael e disse, achamos aquele a respeito de quem Moisés escreveu no livro da lei e sobre quem os profetas também escreveram. É Jesus, o filho de José, da cidade de Nazaré. Natanael perguntou, será que pode sair alguma coisa boa de Nazaré? Venha ver, respondeu Felipe. Quando Jesus viu Natanael chegando, disse a respeito dele, aí está um verdadeiro israelita, um homem realmente sincero. Então Natanael perguntou a Jesus, de onde o Senhor me conhece? Jesus respondeu, antes que Felipe te chamasse, eu já tinha visto você sentado debaixo daquela figueira. Então Natanael exclamou, mestre, o Senhor é o Filho de Deus, o Senhor é o Rei de Israel. Jesus respondeu, você crê em mim só porque eu disse que tinha visto você debaixo da figueira? Pois você verá coisas maiores do que estas. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Amém? Você pode, se quiser, fechar a sua Bíblia. Feche também os seus olhos. Eu quero orar ao Senhor. Pai, no nome do Senhor Jesus, nós estamos de coração aberto, Deus, com a mente aberta, com o espírito quebrantado, prontos para ouvir a Tua palavra, Deus. Nós sabemos que a Tua palavra é poderosa, a Tua palavra é fiel, Tua palavra é verdadeira, Tua palavra nos direciona, nos ilumina, nos capacita. E por isso nessa noite, Deus, eu peço que mais uma vez o Senhor trabalhe através do Seu Espírito Santo em nossos corações e que o nosso coração, a nossa mente, o nosso espírito possam ser tocados, impactados pela Tua doce e poderosa palavra, em nome de Jesus. Aqueles que creem digam amém. Amém, queridos? Eu gostaria de compartilhar com vocês algumas ideias que o Espírito Santo colocou no meu coração relacionado a esse texto. Hoje é um dia de nós lembrarmos da igreja perseguida. E a igreja perseguida, ela está sendo perseguida justamente porque em muitos países do mundo, aonde o evangelho foi levado há muito tempo atrás, de alguma forma a igreja deixou passar a oportunidade, o privilégio da palavra, do reino, das alianças, do relacionamento com Deus, e por causa disso o evangelho foi se esfriando, foi se dissipando, foi se acabando, e países como a Turquia hoje, que foi um país extremamente evangelizado, hoje é um país de maioria muçulmana. Nós vemos essa tendência, essas mudanças acontecendo durante a história da igreja em vários países do mundo. Muitos que outrora eram grandemente evangelizados, o reino de Deus estava presente de uma forma extraordinária, hoje estão distantes do evangelho. E muitos países que eram muito distantes do evangelho, hoje estão se tornando evangelizados, cristianizados.
E não é diferente no Brasil. Eu não sei se você sabe, mas o islamismo é uma das religiões que mais crescem no Brasil. E nós precisamos fazer algo a respeito. E quando eu olho para esse texto, eu vejo aqui um texto missionário. Eu vejo um texto que fala sobre o papel meu e seu na evangelização da nossa nação, na evangelização da nossa cidade, na evangelização daqueles dos quais nós conhecemos. E por isso eu quero tirar algumas perspectivas missiológicas desse texto. Quero também tirar algumas perspectivas a respeito daquilo que Deus quer fazer em nossas vidas, dentro de nós, e quero também observar um pouquinho daquilo que Deus está fazendo em todos os lugares. Amém? Então, fique firme, vamos juntos. Diz o texto no capítulo 1, versículo 43. No dia seguinte, Jesus resolveu ir para a região da Galileia. Mas antes de ir, nós temos muitos compromissos na nossa vida. Mas Jesus também tinha muitos compromissos. Jesus tinha um objetivo. Jesus tinha para onde ir. Mas antes de ir, ele foi procurar alguém. Foi procurar Filipe. A intenção de Jesus era fazer de Filipe o seu discípulo, o seu seguidor. Assim também, eu e você, antes de irmos, antes de continuarmos, antes de tocarmos a nossa vida, nós precisamos constantemente olhar para as pessoas à nossa volta, aquelas pessoas que Deus tem colocado ao nosso lado e perguntar: Senhor, por que não o Senhor me ajudar para que eu possa alcançar essa pessoa e convidá-lo para que seja meu discípulo? Não é amanhã, não é semana que vem, mas é hoje. A Bíblia diz: no dia seguinte, Jesus tinha uma missão, tinha uma jornada para fazer, mas antes de ir, fala comigo, antes de ir. Antes de ir, Jesus foi procurar Filipe. Tem tantas pessoas perdidas, algumas tão próximos de nós, algumas um pouco mais distantes, outras muito distantes, mas são pessoas que precisam ser procuradas por mim e por você. Jesus saiu para procurar Filipe. Jesus saiu antes do seu compromisso de ir, ele precisava alcançar alguém chamado Filipe. E quando ele encontrou Filipe, ele convidou Filipe de uma forma muito clara e muito simples: Filipe, venha comigo. Venha comigo. Caminhe comigo. Aprenda de mim. Veja o que eu estou fazendo. Aprenda a fazer o que eu estou fazendo. Venha conhecer a Deus. Venha ter um relacionamento mais próximo e mais íntimo com Deus. Venha comigo. Quantas pessoas você tem convidado na sua família, no seu trabalho, entre os seus vizinhos, entre os seus colegas de escola? Quantas são as pessoas que você tem convidado para vir com você? Para caminhar o caminho do Evangelho, o caminho da salvação, o caminho que leva para a eternidade junto com você. Essa é a nossa perspectiva missiológica. Precisamos ir procurar pessoas, encontrar pessoas e convidar pessoas. As pessoas são mais importantes do que as coisas. Nós temos pensado muito em ganhar dinheiro. Temos pensado muito em alcançar um status social. Temos pensado muito em muitas coisas. E temos nos esquecido que tem milhares de pessoas caminhando a passos largos para o inferno. E Deus vai perguntar para nós: o que é que você fez com aquele seu vizinho que eu coloquei do seu lado para que você evangelizasse? O que é que você fez com aquele seu colega de escola que eu coloquei do seu lado para que você o convidasse para ser um seguidor meu? O que é que você tem feito? Filipe era da cidade de Betsaida, de onde eram também André e Pedro. Filipe, imediatamente ao ser convidado por Jesus, foi procurar outra pessoa. Olha que coisa linda. Filipe foi procurar Natanael. Fala comigo. Filipe foi procurar. A impressão que eu tenho muitas vezes é que nós achamos que o reino dos céus é um lugar pequeno, onde cabem poucas pessoas. Mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz lá no livro de Apocalipse que haviam multidões incontáveis de pessoas, pessoas de todas as tribos, povos, raças e línguas. E muitas vezes nós recebemos Jesus,
Nós recebemos a bênção da salvação, nós encontramos o caminho da salvação, da prosperidade, da bênção, da alegria, do conserto familiar, dos relacionamentos estruturados, das células, do discipulado, da igreja abençoada, e muitas vezes nós achamos que aquilo é tão gostoso, tão maravilhoso, que se nós trouxermos alguém de fora vai estragar. Fala para quem está do seu lado, pelo contrário, vai melhorar mais ainda. Se você trouxer aquela pessoa viciada, se você trouxer aquela prostituta, se você trouxer aquele empresário, se você trouxer aquele adolescente, se você trouxer aquela criança de rua, se você trouxer aquele mendigo, a igreja vai ficar melhor ainda. Vai ficar muito melhor. A igreja não é só para nós. A igreja é para todos aqueles que reconhecerem a Jesus como Senhor e Salvador. E Filipe entendeu isso. Filipe tinha um amigo, Filipe tinha alguém que ele sabia que precisava conhecer Jesus, alguém que estava pronto, alguém que estava preparado, alguém que estava próximo, alguém que fazia parte do seu ciclo de amizade. Ele foi imediatamente até Natanael, encontrar Natanael, e quando ele encontrou Natanael, ele usou uma estratégia muito interessante, que é a estratégia da curiosidade. Fala comigo, estratégia da curiosidade. Muitas vezes você vai falar de Jesus para as pessoas, aí você começa a falar que a igreja é legal, que o povo é legal, que isso, que aquilo, você começa a enfeitar o pavão e não precisa fazer nada disso. Vai direto ao ponto, fala do Salvador, fala de Jesus, fala daquele que é capaz de transformar, fala daquele que é capaz de fazer algo especial, joga uma isca na vida daquela pessoa. Olha, tem alguém capaz de mudar a sua história, tem alguém capaz de transformar a sua vida, tem alguém capaz de fazer algo extraordinário na sua vida e através da sua vida. Quer saber quem é? Com certeza ele vai dizer, olha, eu acho que eu quero saber quem que é essa pessoa. E aí você traz ele para apresentá-lo para Jesus. Achamos aquele a respeito de quem Moisés escreveu no livro da lei e sobre quem os profetas também escreveram. É Jesus, filho de José, da cidade de Nazaré. Natanael perguntou, e será que pode sair alguma coisa boa de Nazaré? Será que pode acontecer alguma coisa boa nesta igreja? Será que pode acontecer alguma coisa boa numa célula? Será que pode acontecer alguma coisa boa num discipulado? Será que pode acontecer alguma coisa boa quando alguém que tem um compromisso com Deus, alguém que teve uma vida transformada por Jesus, alguém que tem o Espírito Santo dentro de si, quando essa pessoa encontra alguém que não tem nada disso, será que pode acontecer alguma coisa boa? Fala para quem está do seu lado, com certeza. E Deus quer usar você como instrumento para transformar a vida dessas pessoas, para impactar a vida daqueles que não têm um compromisso com Deus. Quando nós vamos falar sobre Deus, as pessoas falam sobre as heresias, falam sobre as coisas erradas que acontecem na igreja, falam sobre os escândalos que estão na mídia, falam sobre as coisas esquisitas que acontecem. Não perca o seu tempo com esse tipo de conversa. Fale de Jesus. Não queira justificar nada, não queira provar nada. Fale de Jesus. Fale do Senhor. Ore por essas pessoas e você vai ver a diferença. Venha ver, respondeu Filipe. Quando Jesus viu Natanael chegando, disse a respeito dele: aí está um verdadeiro israelita, um homem realmente sincero. Eu quero parar um pouco nesse texto, nesse versículo especialmente. Quando Jesus vê Natanael vindo ao seu encontro, ele dá um testemunho a respeito de Natanael. Ele dá um testemunho a respeito da vida de Natanael. Ele fala sobre a personalidade de Natanael. Ele fala sobre as características de Natanael. Ele fala sobre como esse homem era visto por ele mesmo. Como aquele homem foi reconhecido por ele. Eu quero te perguntar nessa noite, se você fosse se encontrar com Jesus hoje, o que Jesus diria a seu respeito? O que Jesus falaria de você? Qual seria o elogio
que Jesus te daria nessa noite? Você já parou para pensar nisso ou não? O que Jesus diria a seu respeito? Se você estivesse indo em direção a Jesus, se você fosse encontrar-se com Jesus nessa noite, o que ele diria de você? Diria coisas boas? Ou talvez diria assim, faz tempo que eu não te encontro, hein? Faz tempo que eu não ouço a sua oração. Faz tempo que eu não vejo você fazendo alguma coisa pelo reino, pela minha obra. Faz tempo que eu estou batendo na sua porta, na porta do seu coração, convidando você para abrir a porta do seu coração para mim, talvez você ainda não abriu. Ou quem sabe Jesus olharia para você e diria, olha, que bom, um homem sincero, um homem temente a Deus, um homem reto, um homem fiel, uma mulher comprometida, uma mulher de oração, uma mulher que realmente é discípula, uma mulher que evangeliza, uma mulher que trabalha, alguém que tem o coração quebrantado, alguém que investe de fato na obra, alguém que é fiel na obra do Senhor. O que Jesus diria a seu respeito? Dá uma olhada para quem está do seu lado e tenta imaginar o que Jesus diria a respeito dele. Eu quero que você durma com essa pergunta nessa noite. Amém? Você pode levantar a mão assim e dizer amém? Quero que você durma com essa pergunta nessa noite. Se você se encontrasse com Jesus hoje, o que ele diria a seu respeito? O que ele diria a seu respeito? Quais seriam as palavras de Jesus? Quando Jesus viu Natanael chegando, ele deu um testemunho a respeito de Natanael. Foi uma estratégia de Jesus, foi algo espontâneo de Jesus. E no versículo 48, nós encontramos a expressão de Natanael, ou o susto de Natanael, em relação a essa expressão de Jesus: da onde é que o Senhor me conhece? Da onde é que o Senhor me conhece? Eu nunca te vi, eu não sei quem você é, eu nunca caminhei contigo, eu não te encontrei na padaria, eu não te encontrei na farmácia, eu não estudei o primário contigo, eu não sei quem que é a sua família, nós nunca caminhamos juntos, de onde é que você me conhece? E aí vem a resposta de Jesus. Jesus respondeu, antes, fala comigo, antes. Jesus te conhece antes. A Bíblia diz que o Senhor nos conhece desde o ventre da nossa mãe. Isso é glorioso, não? O Senhor nos formou, o Senhor nos trouxe à existência, pela sua própria vontade. O Senhor nos colocou na nossa família, no nosso contexto, na escola onde estamos, na realidade onde nós vivemos, porque Ele sabia de todas as coisas antes de nós viéssemos a existir. Antes que Felipe te chamasse, eu já tinha te visto. Eu gosto muito dessa expressão de Jesus. Antes de Felipe te chamar, eu já tinha te visto. Eu já sabia quem você era, eu sabia o que você estava fazendo. O livro de Salmos diz assim: para onde fugirei da tua presença? Se eu subir no mais alto monte, lá o Senhor está. Se eu descer as profundezas do oceano, ali o Senhor me encontra. Se eu pegar as asas da alva e fugir para qualquer lugar, aonde quer que eu for, o Senhor ali está. Então ninguém foge de Deus, ninguém vai para Deus. Deus está em todos os lugares. Deus está presente em todos os lugares, em todos os tempos. Isto é libertador, mas é também algo que dá uma dorzinha de estômago, não dá? Dá uma dorzinha de estômago. Porque aquilo que nós fazemos debaixo da figueira, o Senhor sabe. Aquilo que nós pensamos debaixo da figueira, o Senhor sabe. Todas as nossas dores, todas as nossas ansiedades, todos os nossos pensamentos,
todas as nossas atitudes, tudo está claro, está visível para o Senhor. Os nossos pecados e os nossos desejos, as nossas vontades, as nossas expressões, as nossas reclamações, mesmo que sejam debaixo da figueira, sozinhos, distantes, isolados. Talvez aquele pensamento, aquela situação, aquela coisa que mexe com o nosso coração e às vezes a gente não conta para o marido, não conta para a esposa, não conta para ninguém, e a gente às vezes fecha a porta do quarto e a gente às vezes coloca a cabeça no travesseiro, preocupado, ou triste, ou desanimado, ou sem perspectiva, ou sonhando com algo. Na nossa figueira, na figueira da nossa vida, Deus sabe o que você está sentindo. Deus sabe o que você está passando. Deus sabe o que você está precisando. A Bíblia diz que Deus sabe o que nós necessitamos antes mesmo de nós abrirmos a nossa boca. Ou seja, não há nada em oculto para o Senhor. Jesus viu Natanael sentado na figueira. A expressão de Natanael, no versículo 49, diz assim: então Natanael exclamou. Natanael ficou impactado com aquilo que Jesus disse. Como eu gostaria que João tivesse, de repente, procurado Natanael e falado assim: Natanael, o que foi que você estava fazendo debaixo da figueira? Eu fico muito curioso em saber o que Natanael estava fazendo debaixo da figueira. O que é que você tem feito debaixo da sua figueira? Como vai a sua vida? Naqueles momentos mais solitários, naqueles momentos mais tenebrosos, naqueles lugares dentro de nós mesmos que somente Deus é capaz de conhecer. Nem nós mesmos queremos muitas vezes entrar naqueles lugares porque aqueles pensamentos, aquelas emoções, aqueles desejos, aquelas situações da nossa vida, alguma coisa lá do passado que muitas vezes a gente quer realmente jogar debaixo do tapete, nunca mais tocar naquele assunto, nunca mais lembrar disso. Essas são as figueiras da nossa vida. E muitas vezes nós achamos que vai passar direto, mas Deus sabe. Pergunta para quem está do seu lado: qual é a sua figueira nessa noite? Qual é a sua figueira nessa noite? O que é que está passando no seu coração nessa noite? O que é que está passando na sua mente nessa noite? O que é que te preocupa? O que é que faz o seu coração bater mais forte? O que é que faz aquele frio na espinha vir com intensidade? O que te motiva? O que te tira a motivação? Essas coisas são as coisas que acontecem debaixo da figueira. Mas saiba de uma coisa: mesmo debaixo da figueira, Jesus está vendo. Fala para quem está do seu lado: Jesus está vendo. Os olhos do Senhor estão em todos os lugares. Natanael ficou impressionado com Jesus. E é exatamente isso que acontece quando nós deixamos que Jesus nos impacte. Quando nós abrimos nosso coração, quando nós entendemos que não há nada que possa nos separar de Deus, não há nada que possa nos separar ou nos isolar do olhar de Deus, não há nada que possa nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Portanto, todas as coisas estão às claras, estão disponíveis. Não preciso ter medo de nada, não preciso ficar constrangido com nada, não preciso achar que não há perdão, porque antes mesmo de você pecar, Deus já sabia que você ia pecar. Não há nada em oculto, não há nada distante, não há nada que Deus não possa fazer por você. Natanael exclamou. E aqui ele usa 3 expressões. Natanael tinha acabado de conhecer Jesus, sim ou não? Um encontro impactante. Natanael acabou de encontrar-se com Jesus e teve a sua vida impactada. E aqui ele usa 3 expressões
para Jesus. A primeira delas é mestre. A primeira delas é mestre. Jesus está interessado em nos guiar. Fala comigo, guiar. Jesus está interessado em ser o seu ombro amigo, ser a pessoa que vai te mostrar o caminho, vai te mostrar o próximo passo a dar, vai te mostrar a decisão a ser tomada. Muitas vezes nós oramos a Deus, Deus abençoa o meu caminho, e Deus olha lá de cima e fala, filho, anda no meu caminho que já é abençoado. Anda no meu caminho já é abençoado. Eu te mostro o meu caminho, eu te guio, eu sou a luz para o seu caminho, eu sou a direção para a sua vida. Eu sou o mestre que te ensina a tomar as decisões, a fazer as coisas no momento certo, da forma certa. Muitas vezes nós fazemos da oração a última opção, e o certo é nós fazermos da oração a nossa primeira opção. Nós vamos e compramos, nós vamos e tomamos decisões, nós vamos e fazemos, e aí depois se dá certo, glória a Deus, aleluia, Deus é bom, mas se não dá certo, aí a gente corre para o pé do Senhor, Senhor, me ajuda, não deu certo. Eu errei, eu pequei, eu falhei, a pessoa me ofendeu, o negócio não deu certo, eu comprei, mas não funcionou, eu tomei uma decisão e foi a pior decisão possível, e aí a gente corre para Deus, pede perdão, pede misericórdia, ao passo que nós devemos fazer da oração a nossa primeira opção. Primeiro orar, e depois caminhar, depois decidir, depois andar, depois fazer o que precisa ser feito, porque Jesus quer ser o nosso mestre. Natanael reconheceu a Jesus como seu mestre no primeiro encontro. Que você possa reconhecer nessa noite que Jesus é o seu mestre, o mestre dos mestres. Talvez o seu professor te ensinou muita coisa boa na escola. Talvez o seu pai, a sua mãe tenham te ensinado muita coisa boa. Tenho certeza que seus líderes espirituais têm ensinado muita coisa boa, mas o mestre dos mestres vai te ensinar o melhor de tudo. Amém? Procure encontrar-se todos os dias com o seu mestre. Aprenda com o seu mestre. Viva com o seu mestre. Caminhe com o seu mestre. Deixe que as palavras do seu mestre possam trabalhar no seu coração e te dar a direção para a sua vida. A segunda expressão que Natanael usa para Jesus é Filho de Deus. Aqui, expressando a divindade de Jesus. Jesus é Deus. Jesus é Senhor. Muitas vezes nós reconhecemos a Jesus como Salvador. E é muito bom ter o Jesus Salvador, sim ou não? É muito bom ter a certeza da salvação. Mas Jesus não é só Salvador. Jesus é também Senhor. E Ele quer ter de fato o senhorio das nossas vidas. Ele quer de fato que nós venhamos a dizer, Senhor Jesus, toma conta da minha vida. Coordena os meus passos. Guia-me. Faz de mim um servo de verdade. Muitas vezes nós queremos colocar Deus na parede. Nós exigimos de Deus. Nós queremos que Deus faça as coisas no nosso tempo, do nosso jeito, quando nós queremos, e nos esquecemos de que nós somos os servos e que Ele é o Senhor. Que nós possamos colocar a nossa vida à disposição do Senhor, o Filho de Deus, o Senhor de todas as coisas, aquele que é chamado de Leão da tribo de Judá, aquele no qual todos nós, um dia, todos os seres humanos terão que se dobrar diante dele. Esse é o Senhor, é o nosso Senhor, o Filho do Deus vivo, o Criador de todas as coisas. Essa é a segunda expressão de Natanael ao encontrar-se pela primeira vez com Jesus. Mestre e Senhor, divino. A terceira expressão de Natanael é Rei de Israel. Rei de Israel, representando aquilo que, ou o Messias prometido, aquele que viria a governar. Mas eles entendiam o Rei de Israel como Messias que viria para reinar humanamente, para reinar politicamente, para reinar naquele contexto.
E nós descobrimos através da palavra e dos ensinamentos de Jesus que, na verdade, o reino de Jesus é um reino eterno, é um reino espiritual, é um reino que nos acompanha, é um reino que está em todos os lugares, em todas as gerações, um reino que se espalha ao redor do mundo, e é por isso que nesse dia nós oramos pela igreja perseguida, porque o rei de Israel é o rei do Israel de Deus, do povo de Deus, do povo chamado, do povo escolhido, do povo selado, do povo comprado, do povo que se submeteu, o povo que o reconheceu como rei de Israel. Glória a Deus por isso. Versículo 50. Jesus respondeu: você crê em mim só porque eu disse que tinha te visto debaixo daquela figueira? Que coisa linda, não? Muitas vezes as pessoas veem tantas coisas boas. A Bíblia diz: os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Todos os dias, ao acordarmos, ao abrirmos os nossos olhos, é a graça, é a misericórdia de Deus que se renova sobre a nossa vida. Respira bem fundo aí. Glória a Deus. Nesse momento, tem muita gente lá no hospital, respirando por aparelhos. Nesse momento, tem muita gente lá no hospital, numa situação terrível. Nesse momento, tem muita gente que está sendo velada. Eles não têm o privilégio que eu e você temos. As misericórdias do Senhor se renovaram sobre a nossa vida hoje. Que aconteça amanhã de novo, e que dure por muitos dias, por muitas décadas, por muitos e muitos e muitos e muitos invernos e verões, por muitos relacionamentos. A graça e a misericórdia do Senhor se renovou sobre nós. É motivo de alegria. Sorria para quem está do seu lado, fala: graças a Deus pela sua vida. Que bom que você está aqui, que bom que você veio, que bom que a graça e a misericórdia do Senhor se renovou. Muitas pessoas respiram bem, têm uma saúde maravilhosa, têm um bom trabalho, têm uma família abençoada e nem assim reconhecem a soberania, o poder, a glória, a bênção de Deus. É por isso que o dia de hoje chama-se presente. É um presente de Deus para a sua vida. É um presente de Deus para a minha vida estar aqui nessa noite. Poderia não ter acontecido, mas aprove Deus me dar esse presente. É um presente. Amanhã não te pertence. O passado já foi. O presente, o dia que se chama hoje, é o seu dia com Deus. É o seu melhor dia. É o melhor dia da sua vida. É o dia de hoje. Aproveite esse dia. Faça o seu melhor. Fale o que você tem que falar. Não faça o que você não deve fazer, mas faça aquilo que você precisa fazer. Você crê em mim só porque eu disse que tinha te visto debaixo de uma figueira? Natanael entendeu a soberania, entendeu o amor, entendeu a graça, entendeu a onisciência, a onipotência, a onipresença de Deus, entendeu tudo em um encontro. Que maravilha, que o Espírito Santo nos revele a grandeza e a maravilha de servir ao Senhor todos os dias. Porque eu disse que te vi debaixo da figueira, você creu em mim? E continua dizendo Jesus: pois você verá coisas maiores do que estas. Você tem visto coisas grandes da parte de Deus, querido? Se você crer, fala comigo, se eu crer, eu verei coisas maiores. Você quer ver coisas maiores? Eu quero, queridos, quero ver coisas maiores. Quando a gente pega esse livro para ler, quando a gente ouve as histórias, quando a gente lê as histórias, quando a gente observa e estuda as histórias desses homens e mulheres de Deus, nós vemos coisas extraordinárias. Mas o detalhe é que eles eram homens e mulheres normais, como eu e você, comedores de feijão, ou não,
porque muitos não comiam feijão, mas comiam, se alimentavam, choravam, tinham dores de cabeça, passavam frio e calor, tinham situações adversas, tinham pai, tinham irmãos, tinham filhos, tinham família, assim como nós, tinham pessoas ao seu lado, pessoas legais e pessoas não tão legais assim, eram pessoas como eu e como você, mas eles tomaram uma decisão, fala comigo, uma decisão, e por eles tomarem uma decisão, eles viram coisas extraordinárias. Você quer ver coisas extraordinárias? A decisão é sua. Decida hoje, nesse dia que se chama hoje, colocar a sua vida de tal forma diante de Deus, que as coisas extraordinárias, sobrenaturais, inimagináveis, divinas, possam acontecer na sua vida. É possível. Eu te digo, é possível. Deus é capaz de fazer coisas extraordinárias. Para encerrar, versículo 51. Eu afirmo a vocês que isto é uma verdade. Vocês verão o céu aberto. Você quer ver o céu aberto? Eu quero ver o céu aberto. Sobre a minha vida, sobre a vida da minha família, sobre a igreja, sobre o povo de Deus. Quero ver coisas extraordinárias acontecendo na nossa nação, para que as pessoas temam e tremam diante do Senhor. Os céus abertos. Vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Deus em Jesus é o lugar onde os céus se abrem. Quando nós estamos em Cristo, os céus se abrem sobre nós. Quando você olha lá no livro de Gênesis, no capítulo 28, versículo 12, você encontra Jacó, aquele que era o enganador, aquele que depois de ter tido um encontro com Deus, ele vê os céus abertos e vê a manifestação dos anjos subindo e descendo. E Jesus usa essa mesma expressão para falar com Natanael e com Filipe, dizendo, olha, vocês vão ver o céu aberto. E vão ver os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho de Deus. Quando nós temos Jesus na nossa vida, os céus se abrem sobre nós. As bênçãos de Deus, os anjos ministradores de Deus trabalham a nosso favor. Que nós sejamos missionários. Que nós venhamos a levar a palavra de Deus a todas as pessoas que nós temos a oportunidade de nos encontrarmos, seja na fila da padaria, seja abastecendo o carro, seja na escola, na rua, para o mendigo ou para o milionário. Todas as pessoas que Deus coloca ao nosso redor são pessoas das quais nós precisamos dizer, venha e vê. Eu tenho algo especial para você. Eu conheço uma pessoa que pode mudar a sua vida. Ao vivermos o Evangelho, nós precisamos viver entendendo a soberania de Deus. Deus sabe todas as coisas. Deus conhece todas as coisas. Não há nada oculto diante do Senhor. Então, abra os braços e curta, relaxe, agradeça, seja feliz, seja alegre, porque Deus sabe todas as coisas. Não adianta você querer esconder nada. Não adianta você achar que vai engambelar Deus, vai enganar Deus. Não é possível fazer isso. Creia, acredite, e saiba que o Senhor sabe todas as coisas a respeito da sua vida. E mais do que isso, se você de fato viver uma vida de acordo com a palavra de Deus, se você tiver uma paixão tal por Jesus, se você colocar a sua vida à disposição do Senhor e disser, como o apóstolo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então você vai ver os céus abertos sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre os seus negócios, sobre os seus relacionamentos, sobre os seus filhos, sobre a sua igreja. E as coisas vão acontecer de forma sobrenatural, em nome de Jesus. Amém? Se coloque em pé, nós vamos orar ao Senhor. Coloque a sua mão sobre o seu coração. Eu quero te dar 1 minuto para pensar. O Espírito Santo falou ao seu coração sobre alguma coisa específica nessa noite. O Espírito Santo sempre fala algo no meio de toda a mensagem. Deus trouxe uma palavra rema para o seu coração. É para você, não é para o seu vizinho,
não é para o seu colega, não é para quem não veio na igreja. O Espírito Santo falou com você nessa noite. Algo específico, talvez tenha a ver com o seu chamado, talvez tenha a ver com a forma com que você tem se relacionado com Deus, talvez tenha a ver com algo que você precisa ver, algo extraordinário da parte de Deus na sua vida. Eu não sei o que é, mas você sabe. Eu quero que você coloque a sua mão sobre o seu coração e fale com Deus a respeito disso nessa noite. Pai, no nome do Senhor Jesus, a Tua palavra foi ministrada. E a Tua palavra, ó Deus, é fiel, verdadeira, ela não volta vazia. E eu creio, ó Deus, que assim como o Senhor falou poderosamente ao meu coração através desta palavra, o Senhor falou aqui com algumas pessoas, Deus, de forma extraordinária. O Senhor trouxe uma palavra revelada para esse coração, para esse homem, para esta mulher. E eu creio, ó Deus, que a decisão que esse homem e essa mulher precisa tomar deve acontecer hoje, que a partir de hoje, esse homem e essa mulher tenham a decisão de viver de acordo com a sua palavra, de viver em Cristo, de viver o verdadeiro discipulado, que na célula, que no discipulado, que nos relacionamentos familiares, que aqui na igreja, no ministério, aonde quer que esse homem ou esta mulher estiver, o Senhor possa agir nela e através dela, para a honra e glória do Teu nome. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. E graças a Deus. Pastor André.